Muito bem, pessoal, então tá aqui, ó. Já coloquei, assim que bateu 41 graus, eu coloquei a minha levedura aqui dentro, tá? Então ela tá todinha ali, certo? E agora tem que esperar dar o tempo dela, tá? Que são 15 minutinhos. Você vê que ela já tá começando até a formar, ó, uma espuminha branca. Deixa eu focalizar aqui. Tá vendo uma espuminha branca aqui, ó? Que já é que a levedura tá começando a ter alguma atividade ali dentro, certo? Então rapidinho ela já começa a dar um sinal de vida. E isso é muito importante para você acordar ela gentilmente e que assim ela faça o melhor trabalho possível, tá? Só uma coisa, pessoal, que eu não tinha falado para vocês, mas tampa ela com o seu Erlenmeyer, né? Erlenmeyer, para quem não sabe, é o nome desse vidrinho aqui. Tampa ele com papel alumínio para evitar que caia alguma contaminação, tá? Então depois de 15 minutos, olha quanta espuma subiu aqui, olha, líquido e espuma, dá pra ver que as leveduras estão bem ativas, tá? Então aí agora é a hora de você pegar, dar uma bela mexida nelas e aí nós vamos colocá-la no nosso mosto, dependendo de uma condição que nós vamos ver. Não deixe ficar mais do que 15 minutos aqui inicialmente, tá? Porque você acordou sua levedura com todo o carinho do mundo e agora ela tá com fome. Se você deixar ela mais tempo aqui, você começa a estressar ela por falta de alimento. Uma coisa importante, pessoal, você tem que tirar a temperatura agora do seu mosto de hidromel. Então você vai pegar um termômetro bem sanitizado, bem bonitinho, tá? Liga o safado e você vai ver a temperatura que o mosto está, ok? Temos ali 31 e tá subindo. Tá? O importante é, a temperatura do mosto não pode ter mais do que 10 graus de diferença para a temperatura da sua levedura, tá? Isso é muito importante, a temperatura tem que ser menor do que 10 graus. Então aqui temos 34 e aqui na nossa levedura nós temos 35 graus. Então está perfeito, posso colocar os dois ali juntos, tá? Se por um acaso não estivesse a mesma temperatura, né? Se por um acaso tivesse mais do que 10 graus de diferença. Se mais de 10 graus fosse porque o mosto está mais quente, aí meu amigo se vira, você tem que resfriar esse cara aqui de uma maneira bem rápida. Um chiller de cerveja ajudaria bem. O que é um chiller? É um cano de cobre ou um cano de alumínio ou um cano de aço inox que você iria colocar ele dentro aqui do mosto, tá? Realmente mergulhado aqui dentro e ia circular água fria por ele. Essa água fria passando por dentro do mosto iria derrubar a temperatura do mesmo. Se a temperatura da levedura for maior do que 10 graus, ela estiver 10 graus acima do que o mosto, então você pega um pouquinho desse mosto aqui, tipo, se lá tem 200 ml, você vai pegar uns 100 ml de mosto, coloca dentro dele, que aí ele vai ajudando devagarzinho a temperar a temperatura, tá? Por que é importante você não colocar com mais de 10 graus de diferença? Porque senão você vai dar um choque térmico que vai matar toda a sua levedura, tá? Agora que nós já vimos que a temperatura dos dois está feliz, está legal, dando aquela mexida bonita, você simplesmente coloca toda a sua levedura aqui dentro, tá? Colocou toda a sua levedura feliz aqui, dá-lhe uma bela mexida, tá? Para dar aquela espalhada. E agora nós vamos colocar rapidinho, preparar e colocar os nutrientes aqui. Nutrientes nós vamos colocar em várias etapas, tá? Você vai pegar no blog Pompeia Hidromed, tem um artigo muito bom falando sobre a adição de nutrientes, bem detalhado, que é a técnica que eu uso até hoje. E é até onde eu entendo aí a melhor para se colocar nutriente no hidromel, tá? Que é colocar em etapas. Você vai colocar uma maior parte hoje, agora, na montagem do mosto, e nos dias seguintes aí você vai colocar mais um pouquinho de nutriente conforme passa o tempo, tá? Então eu vou preparar meu nutriente e já mostro pra você. Então, galerinha, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei o Erlenmeyer, o mesmo que eu tinha usado para fazer a hidratação da levedura, tá? E eu simplesmente coloquei aqui os meus graminhas de nutriente, um pouquinho de água filtrada. Agora aquela bela mexida, já tinha dissolvido, mas só para garantir. E a mesma coisa que você fez com a levedura, tá? Coloca ela ali e dá uma bela mexida no seu mosto, ok? Dá uma bela mexidinha aqui para incorporar. E agora uma dica muito bacana que eu vou dar para vocês, que é para evitar um problema. A maioria dos nutrientes que nós encontramos para fermentação hoje
ela não vem com um ingrediente que chama yeast root cells, tá? Que são células de levedura mortas. Então o que você faz para poder adicionar isso? Pega numa panelinha e você coloca um pouquinho de água para ferver. Também vou pegar uma panela qualquer aqui, né? Ferver um pouquinho d'água e coloca dentro dessa água uma colher de sopa de fermento de pão, tá? E ferve bem, porque você quer matar essa levedura. O que você quer utilizar dela na real é só a carcaça, tá? Então você matou bem matadinha essas danadas, porque você não quer a levedura de pão fermentando o seu hidromel por nada no mundo, né? A não ser que você esteja fazendo um jaon, aí a história é completamente outra. E coloca aqui. Isso vai evitar já de cara, tá? A produção de SO2 em excesso, que é aquele cheiro delicioso de ovo podre, tá? Que eu tenho a leve impressão que vocês não vão querer isso no hidromel de vocês, certo? Então, recapitulando mais uma vez, como estamos fazendo o nosso hidromel em casa? Primeiro, preparei o meu mel e a minha água filtrada. O mel eu fiz ele caramelizado porque eu estou fazendo um hidromel boucher. Misturei os dois até que a mistura tivesse a densidade que eu queria, ou seja, a quantidade de açúcares dissolvidos para a graduação alcoólica que eu pretendia. Como eu sei isso? Utilizando um densímetro ou um refratômetro. No vídeo tem tutorial de como usar os dois equipamentos, qual você tiver em casa, tá? Depois disso, nós misturamos o mel e a água, eu reidratei minha levedura, fiz o método completinho de reidratação que eu mostrei para vocês, para poder acordar ela com mais saúde possível. Depois eu adicionei a primeira etapa de nutriente e coloquei também um pouquinho de célula de levedura morta para evitar problema de produção de dióxido de enxofre. Agora nós vamos fazer uma oxigenação no mosto, já volto a mostrar para vocês. Bom pessoal, existem várias maneiras de você oxigenar o seu mosto se o seu galão for pequeno. Na verdade sim, tem um artigo no Pompeia Hidroméis lá que fala bastante sobre oxigenação e sana praticamente essas dúvidas, tá? Mas se isso aqui fosse pequeno o suficiente, eu poderia até levantar ele e chacoalhar para que o oxigênio fosse incorporado no líquido. Poderia colocar uma bombinha de aquário com uma pedra difusora, igual aquelas que ficam soltando bolinha no aquário, daqui dentro e deixar por um tempo também, soltando ar e incorporando. Poderia pegar um cilindro de oxigênio hospitalar e mergulhar uma pedrinha difusora e abrir também. Cada um deles tem o seu custo, a sua facilidade e a sua eficiência. Mas eu vou incorporar oxigênio mexendo o meu mosto. E para isso eu vou usar uma furadeira e vou utilizar um batedor desse daqui, tá? Esse batedor também incorpora oxigênio, claro que ele está sanitizado, tá? Eu sanitizei ele com iodo, igual eu sanitizei todo o equipamento durante essa produção, tá? E se você for mexendo ele com cuidado aqui, ó, você consegue incorporar oxigênio. Se você controlar a altura, você consegue perceber que ele está jogando ar para dentro porque ele está criando esse monte de bolha, tá? Se você colocar fundo demais, aí você só mexeu o mosto, tá vendo? Ó? Não tem bolha subindo, só tem o mosto lá dentro mexendo. Mas se você equilibrar ele aqui... Pronto, você está oxigenando o seu mosto, tá? Então faz isso aí por uns 2, 3 minutinhos e aí nós vamos colocá-lo no nosso fermentador de temperatura controlada. Muito bem, pessoal, então depois de finalizado que nós colocamos, eu mostrei para você os nutrientes, colocamos a levedura, colocamos as células de levedura, então eu trouxe ele aqui para minha geladeira que foi convertido a um fermentador de temperatura controlada, tá? Então eu tenho este equipamentinho aqui, ó, que esse equipamento já está sentindo a temperatura. Está suja a minha geladeira por fora, né? Ele está sentindo a temperatura exatamente através desse cara aqui, tá? Que tem aquela haste que está sentindo a temperatura dentro do líquido, lá dentro do fermentador. Colar aqui fora não é a mesma coisa. Colocar aqui, sim, ele está sentindo exatamente a temperatura do líquido lá dentro, que está em 33,7 graus. E eu vou fermentar o meu hidromel a exatos 18. Se eu vou fermentar a 18, então ele vai manter a geladeira ligada agora, até que baixe isso daqui para 18 graus. Muito bem,
pessoal, esse foi então um vídeo para vocês acompanharem uma produção de hidromel, como fazer hidromel em casa, vendo etapa por etapa. Vocês viram que é simples. Na verdade, o grande segredo do hidromel ele está agora nas próximas etapas, que é você conduzir a fermentação de maneira adequada. Agora ele vai começar a fermentar ali. Então nos próximos dias eu tenho que oxigenar o mosto, eu tenho que remover o CO2, tem várias etapas que eu tenho que fazer para conduzir o hidromel para que ele fique o melhor possível, que fermente com a maior qualidade possível. E eu vou fazer um novo vídeo mostrando isso para vocês também. Se não for ao ar ainda nessa semana, vai na semana que vem com certeza, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo do canal Pompeia Hidroméis. Lembre-se, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Beleza? Valeu, galera! You